3-1 em noite de Verrete, com a bênção de Roberto Dinamite. Isso! Vamos falar sobre isso nesse domingão. Chega deixando o seu like, que a mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante pro nosso canal. Comenta o que você achou da vitória de ontem. Pegamos o elevador, estamos no G4. Claro que a rodada continua hoje, as posições vão mudar, mas 6 pontos em 9 disputados, né? Um bom início de campeonato, se a gente olhar por essa conta. Mas eu vou além. Ontem tivemos um bom desempenho, um bom de boca cheia. Vamos falar sobre isso agora? Então vamos embora. Chega deixando o like, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Dá aquela moral pro fanático vascaíno. Gente, hoje, se estivesse vivo, o meu amigo, o nosso ídolo Roberto Dinamite completaria 71 anos de idade. Quantas histórias, quantas lembranças eu tenho do Roberto Dinamite, enquanto torcedor, né, que ia pro estádio, que entrei em campo com ele, que tirava fotos. Depois a profissão me deu o privilégio de tornar amigo do Roberto Dinamite, de tê-lo como companheiro de trabalho, porque foi assim no Grupo Bandeirante, quando ele foi o meu comentarista na rádio Bradesco Esportes FM. Tinha uma coluna chamada Detona Dinamite, num programa em que eu apresentava o Bradesco Esporte Clube, e era uma delícia conversar com ele, era muito legal, relembrar momentos, relembrar histórias, bastidores, detalhes, né? Cara, assim, muita falta. E depois dali a gente sempre se falava, mandava mensagem, ele às vezes mandava me zoando, enfim. Roberto era um cara espetacular e que hoje completaria 71 anos. Deixa eu mandar um beijo especial para toda a família do Roberto Dinamite, para a viúva, para os filhos, enfim, para a netinha também, a Valentina, que brinca às vezes quando encontra com o Lucas, está sempre brincando. Tem foto deles pequenininhos, né? Eu, o Roberto Dinamite, a Valentina com o vovô e o Lucas comigo num circo, né? Enfim, grandes lembranças do maior ídolo da história do Vasco, aquele que mais vezes vestiu a camisa do Vasco, 1.110 jogos, 710 gols com a camisa do Vasco, 190 gols no Campeonato Brasileiro, quase 300 pelo Campeonato Estadual. E, gente, os números são fantásticos do eterno ídolo. E ontem, antes do jogo, o Vasco fez uma linda homenagem. Aliás, quando eu falei 1.110, apenas 3 atletas na história do futebol brasileiro vestiram a camisa de um mesmo clube mais de 1.000 jogos. Roberto Dinamite, Rogério Ceni e Pelé. São Paulo e Santos, respectivamente. Então, tem muito valor. Maior artilheiro da história de São Januário. Enfim, se eu ficar aqui falando os recordes do nosso eterno ídolo, a gente não acaba o vídeo. E ontem, antes do jogo, houve uma homenagem justa. Todos os jogadores entraram com o pet, né? Aquele símbolo no peito do Roberto Dinamite, eterno, que normalmente só está na camisa do Paê, do camisa 10, o Vasco eternizou, mas ontem todos entraram em homenagem ao Roberto Dinamite, bandeirões, enfim. E quem brilhou? Ah, mas o Verrete vem sempre brilhando, mas ontem foi uma noite especial. O Verrete fez 2 gols na vitória de 3-1 do Vasco, teve uma grande atuação, de novo o Verrete, muito importante. E um detalhe, os 2 gols saíram exatamente naquele gol à direita das cabines de rádio, onde tem a estátua do Roberto Dinamite. Está de braços abertos para o torcedor, com aquele lindo gesto de comemoração, tipo, venham me abraçar, né? E o Verrete, naquele gol, que tem o Roberto Dinamite ali de frente para o torcedor, ele fez 2 gols. Certeza que Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, estava lá com a sua alma vascaína, empurrando o atacante Verrete. O time ontem jogou bem. Não teve o Maurício Lemos, como eu falei, seria o Lucas Freitas e atuação segura. Num lance, o João Vitor deu mole numa saída de bola no primeiro tempo, né? Aliás, no segundo tempo, perdão. Mas, assim, o time como um todo foi bem. Não sofreu grande susto, o gol contra, uma infelicidade do Hugo Moura, que ele vai cortar a bola, né, no escanteio no primeiro pau e acaba jogando contra o próprio gol do Vasco. Mas nos demais momentos, cara, o Vasco mandou na partida, criou oportunidades. O VAR tentou achar ali uma situação de falta no lance do segundo gol, que eu acho um absurdo. Acho absurda a forma como os árbitros se escoram no VAR. O VAR é uma ferramenta para ajudar. Ah, teve falta, não teve falta num lance que você nem viu. Cara, a imagem é muito clara. Quando abre a imagem, o Wilton Sampaio, ele está de frente para o lance, na disputa de bola, numa disputa por espaço do Verrete com o zagueiro do Sport. Gol. Ah, mas tem uma mão no ombro, mas não tem empurrão. O Verrete não faz nenhum gesto de empurrar o jogador do Sport. E ele viu isso. Mas o árbitro de vídeo, para aparecer, que eles gostam de aparecer, não é aquela máxima de mínima interferência, eles fazem a máxima interferência, chamou o Wilton olhou e falou, não, a decisão de campo está mantida, e tinha que ser mantida. Aí depois no final do jogo tem um jogador do Sport, contra os times do Nordeste, não, gente, tem nada disso. O árbitro de vídeo errou ao chamar o de campo. Decisão correta, o 3-1 do tamanho que foi a partida. Diferença de 2 gols, eu até no palpitômetro botei 2-0. Errei, né? Mas a diferença para mim seria de 2 gols, e foi. Numa boa atuação, o Carille, depois do jogo, na entrevista coletiva, elogiou muito a postura do torcedor. Foram quase 16 mil apaixonados em São Januário. E o torcedor é isso, Carille. Acostume-se. Ele vai apoiar, ele vai incentivar. Pode ter um jogo ou outro que ele se irrite, queira vaiar, faz parte. Esse é o torcedor, porque ele é passional, ele tem um coração na jogada.
Então, assim, um time que jogou muito bem. O Carille soube dosar os jogadores ao tirar Coutinho e o Verratti, porque terça-feira tem um jogo difícil contra o Ceará. Será que o Coutinho vai jogar esse jogo? Tá tendo uma boa sequência, indo muito bem o Coutinho. Mais uma grande atuação dele, foi inclusive dele o passe, a assistência de cabeça no segundo pau para o gol do Verratti, o primeiro gol. Fora a movimentação e as entradas de Nuno e Garré ajudaram demais o próprio Coutinho. Tô achando ainda o Garré tentando encontrar o seu espaço, um pouco tímido. Né? Até na hora do gol do Verratti, o primeiro gol, eu achei que ele ia bater. Quando ele pega uma bola ali, ela cai na esquerda, que é a perna boa. Mas enfim, não o fez. Não sei, será que o Coutinho vai pro jogo com o Ceará? Porque no outro sábado tem o Flamengo no Maracanã. A gente tem que ter os jogadores totalmente inteiros ali. Aí, mas já tirou contra o Corinthians, vai tirar contra o Ceará? Leva, mas não joga o jogo todo. Vai tirando como tá tirando 15, 20 minutos no segundo tempo. Ontem foi aos 24. Vai dosando. Enquanto tem o Payet, vai. Depois que saiu o Payet, hoje no elenco, eu estava conversando ontem aqui em São Paulo com o Fernando Neto, da T4T, que viu o jogo comigo, com a minha esposa, com a Karina. Falei, olha, o Garré é uma solução. Tá aí. O Garré por dentro eu acho que vai render mais do que aberto pelo lado direito, na minha avaliação. Enfim, torcedor, uma grande vitória, um domingo realmente tranquilo para o torcedor do Vasco, a gente vai secar uns adversários aí e tal, mas terça-feira tem jogo, e terça-feira eu volto a narrar, tá, gente? Não narrei ontem, quem sentiu falta ficou muito feliz. Aliás, escreve aqui no comentário, pô, senti falta, Azevedo e tal, faltou o FV ontem, porque eu tô aqui em São Paulo fazendo um curso que termina hoje, mas amanhã já tô de volta ao Rio, e terça-feira tem a nossa transmissão daquele jeito especial que você está acostumado. É isso, galera. Fique com Deus. Um ótimo domingo para você. Espalha para geral, se inscreve no nosso canal e tamo junto. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vamos começar aqui esse pós-jogo de Vasco da Gama 3, Sport Recife 1, terminou agora há pouco em São Januário. Cheguei agora, né? Cheguei em casa agora, estava em São Januário, acompanhando essa vitória do Vasco, uma vitória importante, uma vitória para dar um pouco de tranquilidade, um pouco de paz, principalmente para o treinador Fábio Carille, porque hoje era o dia D, né? Se Fábio Carille não conseguisse uma vitória hoje contra o Sport Recife, muito provavelmente ele seria desligado, né, do comando técnico do Vasco. Carille entrou muito pressionado, mas o Vasco consegue vencer o Sport Recife por 3-1. Sei que você está feliz principalmente com os 2 gols do Verratti, né, que é um cara sensacional, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, não tem jeito, disparado. O homem crava todo o jogo mesmo. Em São Januário, então, o Verratti é matador, né? Em São Januário é a casa dele, em São Januário ele não perdoa, e hoje marcou logo 2 vezes para garantir essa vitória do Vasco, para dar tranquilidade também para o trabalho do treinador Fábio Carille. Bom, não acho que o Vasco tenha feito um bom primeiro tempo. Eu acho que o Sport Recife estava até mais organizado, assim, vendo a partida, a gente via que o Vasco tinha peças melhores que a do Sport Recife. O Vasco tem um time melhor, né, jogadores melhores do que a equipe do Sport, mas taticamente o time do Sport era muito mais organizado, né, a troca de passes, a forma de jogar. Inclusive, quando o Vasco faz o primeiro gol, que o Verratti faz 1-0 ali pra gente, naquele momento eu acho que o Sport estava melhor na partida, o gol do Sport estava mais maduro. E aí como o futebol é fascinante, né? Por conta disso que o futebol é fascinante, porque, cara, com toda certeza, se o Sport faz 1-0 ali no Vasco, São Januário ia virar uma panela de pressão, né? Por conta da situação do Fábio Carille, a torcida já ia se virar com certeza para cobrar o treinador, e o clima ia ficar bastante pesado. Mas, mesmo com o Sport naquele momento melhor na partida, o Vasco tem o melhor atacante, eu vou falar o melhor atacante do futebol brasileiro, o Vasco tem, que é Pablo Verratti, e ele não perdoa, né? Uma jogada ali já dentro da área, e o Verratti apenas finaliza e faz ali 1-0 Vasco, no momento que o Vasco estava meio perdido na partida. Depois o próprio Pablo Verratti, ainda no primeiro tempo, faz 2-0, né? Num lance bem polêmico, um lance que teve um VAR para analisar, daquele jeito que o Verratti gosta, né? Bola na área, ele vem de cabeça na disputa ali com
com o zagueiro do Sport. Eu, sinceramente, eu ainda não vi o lance no replay. Eu estava no estádio, então assim, no estádio a gente tem uma percepção no estádio, de onde eu estava, pareceu um lance normal, pareceu uma disputa que o Verratti vem com mais força, mais velocidade e consegue ganhar do zagueiro do Sport. Mas vou perguntar para vocês que viram aí através da transmissão, eu ainda não vi o replay, exatamente para não contaminar aqui a minha análise, né, o meu pós-jogo, então eu não vi o replay, não sei realmente se foi falta ou não, mas o VAR chamou e o Wilton Pereira de Sampaio teve personalidade, né, porque geralmente quando o VAR chama, a juizada vai e anula. O Wilton Pereira de Sampaio não anulou, confirmou o gol do Verratti, aí o Vasco faz 2-0, 2 do Verratti e vai para o segundo tempo, no fim desse primeiro tempo, né, com uma tranquilidade, com a vitória já encaminhada. Mas o segundo tempo volta e volta com o Sport mais uma vez pressionando, né? O Sport um pouquinho melhor na partida e o Sport até chega a diminuir e assustar, né? Vamos dizer assim, o time do Vasco, um gol contra, né? Uma infelicidade ali do Hugo Moura, o Sport diminui e aí naquele momento eu pensei, caraca, agora vai ser mais uma vez essa pressão maluca que acontece em todo jogo do Vasco, né? Tá, um gol de diferença, é pressão, é bola na área, pressão, pressão. Mas até que não foi tão ruim assim como eu pensei que seria. O Vasco até com as mudanças, entrou o Payet, entrou o Ryan, o Vasco teve um pouquinho mais ali depois de velocidade, entrou o Alex Teixeira também na parte final, né, no lugar do Verratti, e o Vasco estava conseguindo até sair nos contra-ataques, e em nenhum desses contra-ataques, né, o Ryan, que renovou seu contrato recentemente, o Ryan pega ali, vai numa arrancada e define o jogo, né, faz 3-1 para sacramentar a vitória vascaína em São Januário e dar tranquilidade, né, para o trabalho do Fábio Carille. Como eu disse, se não vencesse hoje, com toda certeza o Carille não ia continuar, mas essa vitória dá uma sobrevida para o treinador. E, cara, a gente torce que, essa vitória, o grupo unido, o grupo fechado com o treinador, que seja o início de um recomeço, né, do trabalho do Fábio Carille, que ele consiga encontrar uma forma, né, do Vasco jogar, competir melhor, porque, como eu disse, o primeiro tempo, o 2-0 Vasco no primeiro tempo foi no momento que o Sport estava melhor na partida. O Vasco fez 2 gols porque tem um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Aliás, como eu disse nesse vídeo, o melhor atacante do futebol brasileiro, um cara extraordinário, um cara matador, quando tem oportunidade, não desperdiça. Destacar também nesse jogo a boa partida do Coutinho, mais uma vez, participou bem, e a boa partida do Nuno, né? É um jogador, cara, diferente mesmo. Foi um acerto nessa contratação do Nuno. Ele elevou demais o nível competitivo, o nível técnico desse time do Vasco, tá? O Nuno realmente parece que joga no Vasco há muitos anos, né? Porque não sentiu o peso da camisa, não sentiu a pressão e tem jogado muita bola. O português, o Nuno Moreira, realmente ele mudou e elevou, né, o patamar desse time do Vasco. Mais uma boa partida dele, uma boa partida do PH também ali, conseguindo arrancar sempre pela direita, com muita velocidade. Enfim, vitória em São Januário, é isso que importa, meus amigos. O Vascão não estragou o nosso final de semana, não estragou o nosso sábado. 3-1 pro Gigante da Colina, tamo junto, um grande abraço, tá? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa partida, o que você acha sobre o Fábio Carille, acha que ele merece um voto de confiança, uma oportunidade a mais do torcedor vascaíno para permanecer no comando, ou você acha que não, que o time jogou mal, mas ganhou porque tem Verratti? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, a sua participação é sempre muito importante. Tamo junto? Deixa também o seu like, você tá feliz com a vitória do Vasco, esses 2 gols do Verratti? Deixa o likezão aí que é importante também. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!